E hoje no Muda Mundo Tamo Junto, eu tenho o prazer de receber a Ana Cristina Mota da Silva. Ela é professora e é professora da EMEF, da Escola Municipal de Educação Fundamental aqui de Porto Alegre, professora Ana Íris do Amaral. Ana Cristina, um prazer recebê-la, muito obrigada. E eu já vou começar fazendo as minhas confissões. Eu me apaixonei pelo trabalho da Ana numa live que eu assisti sobre educação antirracista. E a Ana faz um trabalho lindo, né, sobre a cultura indígena. Mas a gente vai ter tempo de falar sobre isso. Mas, Ana, antes eu queria saber, assim, como professora, como é que está sendo esse momento para ti? Que tipo de interação tu tens ou tu não tens com teus alunos? Como é que está acontecendo para a professora Ana esse período tão desafiador, né? Então, Cris, o prazer é meu, né, de estar aqui conversando contigo. Achei muito bacana essa ideia desse projeto Mundo a Mundo, de trazer as práticas dos professores, das professoras, né, para fora da sala de aula, para outras pessoas conhecerem. E assim, eu queria deixar registrado também que participar da live foi um momento muito bacana. Eu acho incrível o trabalho da Afroativos, né, da professora Lari. Sou fã, né? E acho que é isso mesmo, a gente vai divulgando e os trabalhos vão ganhando espaço, vão ganhando mundo. Bom, em relação a esse momento, está muito complicado, porque a gente se sente num divisor de águas, porque a nossa comunidade não é uma comunidade que tem grandes acessos, né? E o que foi proposto no início? Até agora a gente não recebeu nenhuma orientação concreta da nossa mantenedora de como seriam os trabalhos remotos, né? Então a gente está começamos atendendo por iniciativa própria, depois passamos por uma plataforma, mas as nossas comunidades não têm acesso à internet. Então a gente faz as atividades e vai olhar ali, tem 6, 7 que estão conseguindo acessar. Então dá uma angústia, porque tinha 1000 ideias. Esse ano a gente ia trabalhar com um projeto sobre astronomia indígena, né? Tava todo mobilizado, o pessoal do terceiro ciclo ia participar do projeto. Veio a pandemia e pum, né? E a gente fica de mão e pé atado porque são demandas que fogem, né, do professor, da professora, que são questões que são de gestão pública. E como está complicado isso, né? Tu tens, então, pouco contato, ou se não nenhum contato com teus alunos, né? Sim, praticamente, porque pela plataforma ali, os que têm feito atividade, chega assim no máximo 13. Né? E a gente está falando, tu é professora de terceiro ano, né? Assim, eu sou do tempo do primeiro grau, mas seria o terceiro ano do ensino fundamental. A gente está falando aí de crianças de, sei lá, 8 anos de idade. Né? E tu me disseste antes que esse ano também tu pegaria uma turma de quarto ano. Quais são os teus principais medos e receios, Ana, em relação a essas crianças, já que estamos, né, há tanto tempo sem com as escolas fechadas, né? E apesar de todas as dificuldades, aí é minha opinião, acho que não teria outra forma, né? Eu acho que antes a escola fechada do que colocar em risco a saúde das pessoas, por mais importante que a escola seja, e eu acho que é a instituição talvez a mais importante que a gente tem, e ela cumpre um papel muito além da educação, do conteúdo, né? Ela cumpre um papel de resguardo das crianças. Então, eu imagino, né? Eu me adiantando aí no teu tema, mas que medo que essas crianças estejam submetidas à violência mais do que eram antes. A questão da alimentação, né? Porque a escola acaba oferecendo, às vezes, a única alimentação, assim, mais nutritiva. Que mais? Que te passa, assim, quando tu deita a cabeça no travesseiro, tu fica pensando, o que te aflige, Ana? Ai, são tantas coisas, assim, a gente às vezes tem notícias, né, de família que foi contaminada pela Covid, e aí tu não sabe como é que tá sendo os cuidados, né? A questão da alimentação me preocupa muito, muito, muito mesmo, porque
a gente tem dentro da nossa casa o pão, o alimento, né? E não se sabe, assim, se aquelas famílias, porque não é só a criança, é a família inteira, que existem irmãos menores, que a gente acaba tendo vínculo com a comunidade, né? E me preocupa muito isso, a questão da alimentação, a questão da vulnerabilidade, porque acredito que muitos pais e mães estejam saindo para trabalhar e essas crianças acabam ficando com terceiros ou sozinhos em casa, e isso me preocupa bastante também. Então, são tantas coisas, e o que me deixa angustiada, vou te ser bem sincera, é a falta de gestão pública para acomodar essas coisas, assim, né? Acomodar a vida da comunidade, da população, de trazer mais tranquilidade. Eu concordo contigo que esse momento tem que ser de escola fechada e vida preservada, porque a gente não tem condições como, né, de cuidar, de ter os protocolos de cuidado para a questão do contágio, né? Até o número de funcionários é reduzido. Ontem, até numa reunião, a gente estava falando na possibilidade de uma volta e a readequação da escola, porque a gente tem que pensar em tudo, no refeitório, na hora do recreio, o banheiro, como é que fica esses espaços, né? A própria sala de aula, como é que fica? Eu sou uma professora que gosto muito de fazer trabalho em grupos, né? Que eu acho que é importante eles terem essa troca com o par. Está inviabilizado isso. Eu conheço muitas escolas, né, em todo o Brasil, em função do projeto Muda Mundo, e eu até te diria que, apesar de a gente ter situações de extrema vulnerabilidade aqui em Porto Alegre também, mas a gente ainda tem uma condição muito boa, se comparada a outros lugares do país, né? Muitas escolas que não têm água, né? Papel higiênico, né? Isso é um item de luxo. Então, realmente pensar esse retorno com essa diversidade de situações, né? A gente tem uma plataforma aqui, só que as crianças não têm acesso. Em outros lugares, nem a plataforma existe, né? Então, é um desafio muito grande e isso dá realmente um desespero no coração da gente. Mas, Ana, toda crise, e isso não é um chavão, não é um hashtag para botar na rede social, toda crise ela traz uma oportunidade, né? De a gente refletir. Eu acho, a gente que trabalha com valores, eu venho pensando muito assim, o quanto a gente vem refletindo sobre a essência, o que é essencial, né? Assim, o que de fato é importante na vida da gente, quais são os valores que a gente não pode abrir mão. Então, eu imagino que também os professores, né? O que da atividade de professor é aquilo que é essência, né? E que eu vou, como professora, nesse período, me fortalecer para quando houver a possibilidade de eu encontrar com esse aluno, eu oferecer de uma forma ainda mais efetiva, mais importante. Tu tens feito essa reflexão? Sim, e até eu tenho uma filha de 13 anos, né? E eu tenho dito assim para ela, assim, a gente está vivendo um momento histórico, que a gente está vivenciando agora, daqui mais uns anos vai ser questão de vestibular, né? A gente vai estudar mais e isso vai ser lembrado por outras gerações e a gente tem que refletir isso, que é um momento histórico, sim, e da gente rever, né, as nossas atitudes, principalmente para o meio ambiente também, né? Porque uma das primeiras coisas que eu me choquei, assim, foi um choque mesmo, que eu estava confinada dentro de casa, que ainda tô desde março, e eu olhei para fora, os pássaros nas árvores, as flores, né? Tudo muito bem, obrigada, tá lindo. A natureza segue o percurso, né? Então, isso, acho que a primeira reflexão é isso. É que a gente tem o costume de achar, né, aquela questão antropocêntrica, que a natureza está a serviço do ser humano, né, do homem, da mulher, e não é nada disso. Né? Então, a gente se coloca a destruir, a devastar, né? E isso acaba trazendo consequências para a gente. Né? Então, eu acho que a gente tem que refletir isso também, né? E eu vejo as reportagens aí de lebres, coelhos aparecendo nos parques, né? E isso acho que é legal, que fica o alerta ali, ó. Oi, te liga, tu faz parte desse mundo, tu não é o centro do mundo, né?
né? Esse Sou eu. próprio vírus, ele É, existe em função de uma questão ambiental, né? Isso é pouco falado, né? E se a gente isso, continuar nesse ritmo de desmatamento, de exatamente. quem sabe outros vírus, né? Vou até bater na madeira, Pois, mas pois poderão então, vir, né? Porque a gente tem já toda a informação de Covid, mas a questão da origem do vírus é pouco discutida. exatamente. E isso é uma das coisas que eu quero questionar assim com as crianças e poder falar, né? De até a da turma do ano passado a gente trabalhou com o projeto Eu, Você e Tudo que Existe e viu bem a relação dos seres humanos com a natureza, como é que a gente faz. E aí é que entra também a minha paixão pela questão indígena, porque Uhum. para o indígena não tem essa distinção, o meio ambiente, não existe meio ambiente, né? Porque os elementos da natureza fazem parte da vida deles. Então, eles entram na mata, eles pedem licença para as plantas, eles pedem licença para as pedras, eles pedem licença para a água, né? O sol é chamado de irmão, né? As plantas são respeitadas, nenhuma árvore é cortada por uma questão de capricho, né? Se é cortada, eles pedem licença para o espírito daquela árvore, e não é naquele momento que vai ser cortada ainda. Então, tem todo um respeito com os elementos e que a gente perdeu por completo, né? Estamos dissociados da natureza. Mas como é que começou? Conta pra gente um pouquinho como é que começou essa tua paixão, né, pela cultura indígena. A gente sabe que existe uma legislação, né, que prevê que esses temas relacionados à cultura indígena e à cultura afro-brasileira sejam tratadas em sala de aula. A gente sabe, infelizmente, que para dar conta da lei, aí, normalmente quando fazem alguma coisa é em função de uma data, e às vezes até de uma data equivocada, né? Assim, que não é nem uma data reconhecida. Como é que surgiu essa paixão para ti? E conta pra gente um pouquinho do teu trabalho, compartilha, que é um trabalho tão lindo. Como é que tu fazes? Obrigada. Assim, quando eu entrei na escola na Iris, já existia um trabalho voltado para as questões. Tinha festa das etnias, né? Então tinha professoras que desenvolviam projetos e eu acabava sempre agregando o projeto, porque eu acho fascinante, eu acho importante a gente trabalhar a questão da cultura, das culturas do nosso povo, né? Quais culturas fazem parte do povo brasileiro? Porque a gente fica estudando dentro da caixinha ali da história a invasão portuguesa, a invasão europeia, e valorizando aqueles conhecimentos e esquece muitas vezes do nosso passado, dos nossos antepassados, Estava né? aqui, né, nesta terra. E eu acho muito importante se trabalhar isso com as crianças, porque as crianças, nossas crianças, o que que elas, ou elas são afrodescendentes, ou elas são, né, tem a questão indígena. E elas não são reconhecidas em nenhum momento, porque a cultura ali da caixinha essa, colonizadora, vai trabalhar somente com a versão do colonizador, né? E isso me incomodava muito. E quando eu entrei lá na escola, eu vi aqueles projetos maravilhosos, assim, tinha em novembro a festa das etnias, e aí tinha grupos que faziam apresentações de danças dos orixás, eu me encantava, né? Daí daqui a pouco tinha convidados de etnias caingangue fazendo dança, tinha culinária típica no refeitório. Mas isso é uma riqueza que a gente tem que somar nos projetos. Aí as profs a primeira prof, que foi a Marilene Gil, se aposentou. Não, a professora Ana Cristina Dornelles foi a primeira prof. Se aposentou, a professora Marilene assumiu, ela se aposentou, depois a professora Eneida Porto, que também se aposentou. Eu disse, bom, agora já que eu não posso somar com o coletivo, vou me fechar na minha sala de aula e dar continuidade. E aí, em 2016, a ideia era trabalhar com um projeto dos contadores de história, que antes da escrita existir, as histórias já existiam, né? Elas já eram contadas e recontadas através da oralidade. E a oralidade também é considerada literatura. Então, a ideia era essa, do curumim contador, né? E aí a gente ficou sabendo que a aldeia Tecoapa em Mirim, no mês de abril, eles fazem o trabalho de receber as escolas não indígenas lá, para tipo de uma formação, de uma vivência.
E aí foi todo um movimento de conseguir fazer essa vivência na aldeia. E quando eu botei o pé lá, eu disse, mas é aqui. Eu adorei aquele espaço de conviver, de sentir aquela energia, né? Porque o povo em Biá-Guarani, ele tem uma energia muito boa, assim, é uma tranquilidade, é um outro ritmo, é um outro olhar a tudo. E eu disse, eu tenho muito que aprender aqui com eles, né? Então, eu fui somando, tentando somar ali, né, durante outros anos, né? E em E as 2017 a crianças gente... sempre participando, indo para a Exatamente. aldeia, interagindo. Sempre indo com outras turmas. Aí em 2017 foi o projeto Crianças e Infâncias, né? Olhares e Sabores. O que era ser criança dentro da comunidade indígena, o que é ser criança dentro do Quilombo, que a gente ampliou para o Quilombo também. Buscamos a parceria do Quilombo dos Alpes. E depois, o que é ser criança dentro da comunidade Anaíris do Amaral, né? Então, as crianças vivenciaram ali dentro, foram na aldeia, foram no Quilombo, passamos uma tarde no Quilombo, fizeram trilha, fizeram lanche, tudo. Foi muito bacana também, né? E daí eu disse, não, é por aí que a gente vai seguir buscando o auxílio, né? A parceria dessas comunidades para somar, a ideia é somar, né? Porque crise me preocupa, assim, ó, fazer um trabalho sobre pesquisa, de valorização de outra etnia, a gente tem que ouvir essas pessoas, né? Eu não posso falar por eles. Então, por mais que eu pesquise, que eu leia, que eu faça formações, não é a mesma coisa que ouvir a pessoa que está inserida nessa cultura, né? E o que as crianças mais aprenderam, assim, no sentido do que mudou para essas crianças da Anaíris com essa possibilidade de interagir com as crianças indígenas, de conhecer novas realidades, uma nova perspectiva que, infelizmente, a história não conta, né? Sim, eles fazem essas reflexões, assim, né, do que a gente... Porque no início do ano, como são turmas novas, né, sempre turma de terceiro ano e o trabalho começa ali do zero praticamente, né, para mim não, mas para aquela turma sim, e busca levantar as hipóteses, né, o que eles pensam sobre a questão do indígena. Muitos relacionam assim que o indígena é um ser do passado, que não existe mais, né? E quando a gente começa a fazer os estudos, as pesquisas e depois a vivência, o olhar é outro, né? De paixão, de encantamento, de respeito, é isso que se quer, né? Só o respeito já é tudo, né? Porque a gente está vivendo num mundo de intolerância, né? De uma inversão dos valores, e isso me preocupa bastante, porque a escola é um espaço de formação, é um espaço de formação humana que a gente tem que apostar, né? Então, eu tento fazer várias reflexões com eles, assim, sobre questões... Uma notícia que teve foi uns 2 anos atrás, da menina que estava com um macaquinho, uma menina indígena que estava na Redenção com o macaquinho, e ela foi presa pela guarda municipal, porque ela estava com animal silvestre, né? E eles, Sora, mas a gente viu que lá na aldeia eles andam com macaquinho assim. Eu disse, faz parte da cultura. O guarda não tinha esse conhecimento e agiu dessa forma. Então a gente trabalha com isso, eu digo para eles, né? Que daqui a pouco vocês vão ser os guardas, né? Futuramente vocês ou vão estar passando por ali, vão poder fazer uma intervenção, né? E é essa a ideia. E eu percebo, assim, muita mudança na questão do respeito, né? Da pesquisa, né? O ano passado teve uma menina que disse, Sora, quebrei o pau com meu padrasto. Eu disse, mas por que, Dri? O que aconteceu? Não, porque ele começou a dizer que índio não existe, que índio era coisa do passado. E eu disse para ele, não, Nina, não, senhor. E aí disse que ela deu uma aula, né, para ele sobre a questão indígena. E depois até eu fui conversar com a mãe e disse, olha, tua filha me disse que aconteceu isso. Ela disse, aconteceu mesmo. Olha, e o bacana é isso, que esses trabalhos que a gente faz em sala de aula acabam chegando em casa e acabam também trazendo a família para esses questionamentos, né? Para essas aprendizagens, para essas reflexões. E isso é muito importante.
e construindo uma identidade, muitas vezes, muitos vão ter essa origem e não sabiam, começam a se reconhecer, a recontar a sua história, né? Eu acho que o que tu falaste do respeito é fundamental, né? Porque eu acho que se tem um valor que é básico, né? E base para tudo, é o respeito, né? A gente pode não concordar, a gente pode ficar desconfortável, a gente pode achar diferente, enfim, na cabeça da gente a gente pode achar mas o pressuposto é não, eu tenho que respeitar. E muitas vezes a gente tem esses julgamentos porque a gente não conhece, né? E É o preconceito, né? a tendência do ser humano é essa, né? Diferente, não quero. Preconceito antes de conhecer, eu digo para as crianças, a gente faz essa análise também. De antes de tu conhecer, tu já julgas, né? Então, o cuidado isso. É assim, mas o que acontece tal coisa lá? Eu disse, mas aonde está acontecendo? Como é que é? Como é que é o contexto disso, né? Será que está prejudicando alguém, né? O fato, assim, que eles se chocam muito que na aldeia as crianças fumam cachimbo. E dentro da nossa cultura não indígena, a criança não fuma. Então, eles chegam lá e olham as crianças fumando petenguá e eles já, tem criança fumando. Eu disse, mas aí a gente vai ter que pesquisar o que representa esse cachimbo, né? Ele tá junto com a família, ele tá junto com os pais, né? Então, não é... Tem todo um ritual. Então, a gente tem que analisar todo o contexto antes de julgar. E aí, eles acabam entendendo também, né? Eles sabem que tem essa diferença. Mas isso na cultura deles é assim, né, Sora? Eu disse, na cultura deles é assim. Assim, né? Legal, né? E são valores que eles vão fortalecendo e vão se constituindo como cidadãos capazes de fazer uma outra leitura de mundo, né? O que a gente está falando não é uma coisa simples, um resultado pequeno, é um resultado de construção de cidadania, né, Ana? Exatamente. E o resgate a que tu acabaste de dizer também, de se reconhecer, porque muitas crianças, depois que começa o projeto, eles acabam me atacando no corredor lá, assim, a minha avó é índia. Eu disse, é isso, né? Então, mas assim, às vezes, bem no início, meio assim, sussurrando, né? Meio envergonhada ainda. Depois eu levo para a sala de aula, vocês nem sabem que o fulano disse lá que descobriu que a avó, né, morava em tal comunidade. Eu tô achando que a etnia é caingangue, mas a gente vai pesquisar, né? Vamos conversar com a avó. O ano passado também o menino disse, Sora, meu avô era índio. Eu disse, o avô faleceu, eu não sabia, né? Eu já tinha sido prof da irmã mais velha. Eu disse, não sabia que o avô tinha falecido. Não, Sora, o avô tá bem. Eu disse, então ele não era índio, amor. Ele é. Vamos conversar com o avô. Daí a gente fez todo o movimento de trazer esse avô para dentro da escola e foi uma manhã fantástica. Tinham 2 turmas, tinham mais de 50 crianças e a gente não ouvia um ruidinho. Eles sentadinhos no chão, na biblioteca, e o vô conversando, né, de como foi a vivência dele na aldeia, né, o que aconteceu, que o bisavô tinha sido atacado por uma onça, perdeu uma perna, e como é que foi a transição da família para a cidade, né? E as crianças encantadas, e o vô realizado também com aquele momento, que depois era só agradecimentos, né, de ter se ouvido a voz, que a voz está lá, né, é só parar para ouvir. Só que a gente não ouve. Não, e também o desafio de muitas escolas, né? A gente ouve muito, assim, que as famílias não participam, não se envolvem, né? Então, também esse objetivo, que não é o objetivo primeiro do projeto, mas acaba acontecendo, né? Vai envolvendo as famílias, vai se aproximando da escola. Isso tudo tem uma valorização da escola muito importante, né? Quando a comunidade toda se apropria, né? Essa escola ela é importante, ela é uma referência, que a gente constrói a identidade da gente, todo mundo vai cuidar dessa escola, né? Sim, vai se sentir amparado, acolhido, né? E o que eu costumo dizer sempre para as famílias, assim, a gente só vai conseguir ter sucesso se a gente trabalhar junto. Porque a escola quer o bem da criança, a família quer o bem da criança, então vamos somar, né? Vamos somar juntos. Bem juntos. E eu acho muito importante a gente deixar isso claro, assim, né? De ter isso acordado, né?
professores que estão nos vendo, nos assistindo e querem aproveitar esse momento também de pandemia, já estão fazendo uma reflexão sobre as suas práticas, sobre os desafios, né, sobre esse retorno. Agora te ouviram falar assim, resultados tão lindos, né, num trabalho super bacana, né, com a cultura indígena. O professor pode estar pensando, tá, mas eu não tenho uma aldeia aqui perto. Que sugestões tu darias assim como primeiros passos, né? Porque tudo que a gente fizer, mesmo que seja um pouquinho, que seja pequeno, é importante, né? Então, assim, a gente tem que começar. Não imaginar, não, mas imagino, ó, todo mundo tem um trabalho estruturado, ela pesquisou, ela sabe muito, eu não tenho essa condição. Não, todo mundo tem condição de rever a sua prática e de contribuir para isso que a gente está falando, né? Construir cidadania, construir identidade, acolhimento, envolver a família, valorização dessas histórias, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem cultura, e isso tem que ser valorizado, não é só quem frequentou a universidade ou fez o doutorado que tem conhecimento, né? Quais seriam os primeiros passos para esse professor que ficou maravilhado com o teu trabalho, mas ao mesmo tempo assim, nossa, e aí, como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que o meu ponto de partida, né? Então, a primeira coisa que eu deixo como sugestão, né, que mesmo, assim como tu já disseste também, da questão da legislação, que existe essa legislação que torna esse trabalho obrigatório, né, é também ter uma sensibilidade e iniciar com uma pesquisa, porque às vezes a gente percebe trabalhos estereotipados, assim, né, e acabam prejudicando. Então, se tu queres, assim, ó, eu vou trabalhar com uma determinada cultura, eu quero trabalhar lá com os Munduruku, por exemplo, né? Então, eu vou me apropriar, não precisa ser PhD nesse assunto. Vou dizer, olha, lá na aldeia Munduruku existe um ritual que eles fazem isso, isso, isso. Contar a história, mostrar onde é que fica essa aldeia no mapa, né? Localizar, olha aqui, fica para tal lugar, é assim, essa região tem tantas pessoas, a língua que fala, né? Se tem cântico, se não tem, né? Eu acho que isso já é um bom ponto de partida, porque a gente percebe em alguns momentos que as pessoas pegam assim, dia do índio, então vamos trabalhar o dia do índio, 19 de abril, pega o material lá que estava dentro do armário. Hoje a gente vai cantar essa musiquinha, vamos fazer um cocado de papel, vamos pintar o rosto da criança e trabalhar o dia do índio, e amanhã, dia 20 de abril, já é outro trabalho. Né? Então, ter esse cuidado, essa sensibilidade, né? Porque os indígenas não fazem bubu, né? E não é qualquer pintura que representa. Né? Então, são pinturas diferentes. Acho que a gente tem que ter esse cuidado de ter uma pesquisa, um olhar sensível, sim. Então, eu indico pesquisar sobre literatura indígena. E hoje em dia a gente tem um universo de escritores e escritoras indígenas, né? Tem a Livraria Maracá, que tem somente escritores e escritoras indígenas. E tem para todos os públicos, desde a educação infantil até para os alunos maiores, né? Então, eu olhar assim, olha, tem a brincadeira tal, de tal etnia que as crianças fazem, né? Quem sabe a gente faz aqui, né? E eu acho que todo trabalho é válido, né? Então, desde que seja com um olhar sensível e que se pesquise um pouquinho, né? Não precisa fazer um trabalho assim, né? Agora eu vou me tornar... Porque também tem isso, né, Cris? Tem algumas pessoas que pesquisam e se acham que sabem mais que os próprios povos originários, né? Isso também me preocupa. A gente não sabe nada, né, Ana? A gente está aprendendo sempre. Tem que ter humildade e respeito, né? Respeito. Ana, tu tens contato com essa aldeia com a qual vocês anualmente têm parceria? Qual é a situação no momento? Porque a pandemia está afetando muito, né, os povos indígenas de uma maneira assim muito assustadora, muito triste, né? Sim. E assim, essas comunidades sobrevivem da venda do artesanato. Uhum. Então agora eles não podem sair da comunidade, né? Então o que a gente tem, eu tenho acompanhado ali, eles têm recebido muitas doações de ONGs ou de pessoas mesmo que são amigas da comunidade, né?
doações de alimentos, doações de roupas, doações de itens de higiene e limpeza, né? E é porque é um momento muito complicado, né? E a gente ouve todos os dias quantas lideranças indígenas, quantas pessoas falecendo da doença, da Covid, e parece a sensação que eu tenho que o poder público não está tomando pé dessa situação, assim, né? Parece que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E é uma doença contagiosa, e tem crianças, e tem gestantes, e tem pessoas idosas, né? E como é que fica esse olhar, esse cuidado com essas pessoas, né? E essas lideranças, elas é como se a gente perdesse uma biblioteca diariamente, assim, né? São pessoas que detêm o conhecimento, são pessoas que são importantes para aquela comunidade, né? E acabam partindo dessa maneira, né? E deixando lacunas, né, para aquela comunidade. Eu tenho acompanhado o sofrimento do povo Chavante e é uma tristeza, porque foram vários caciques, foram várias pessoas mais velhas, né, crianças, e como é que fica? Como é que eu penso que como é que se recupera isso, né? Depois não tem como. É uma parte da nossa história que se vai, né? Com certeza. Pra gente, eu poderia ficar conversando horas contigo, Ana, muito bom a gente fazer essas reflexões, né? Eu sei que às vezes são assuntos tristes, né? São pesados, mas eles são importantes, né? E especialmente o professor que se aproprie, né, da importância desses temas, né? Porque se a gente tem uma saída no nosso país é favorecendo uma boa educação para essas crianças, para que elas possam viver num país mais justo, num país mais igual, né, com mais justiça social, com menos desigualdade. E como é que a gente faz isso? Formando cidadãos, né, que tenham capacidade crítica, que tenham respeito, que é esse trabalho que os professores fazem, o trabalho que tu faz em sala de aula e que tantos professores por aí fazem também, como tu disseste no início, só que às vezes ele fica restrito, fica fechado ali dentro da sala e a sociedade não sabe, né? E eu acho que é importante saber a militância e o trabalho, e especialmente agora nesse período de pandemia, os professores não estão em casa ganhando salário, né? Os A professores gente não estão está se dormindo o dia inteiro, né? De férias. não estão de Né? férias, estão se reinventando e E estão. olha, é difícil, porque a gente está acostumada a dar aula presencial, né? Tu tem o teu ritmo, tu tem a tua sequência, tu tem a tua rotina, né, de aula presencial. E a gente teve que se readaptar, né? E muitas vezes ali para um universo tecnológico que a gente não domina. Eu não domino, eu tenho muita dificuldade. Então, ainda bem que eu tenho a minha filha aqui, que ela me quebra vários galhos, ela me ajuda e baixa link, e aqui não E deu. 13 anos é a idade perfeita para isso, né? Então, ela vem rapidinho, às vezes o que eu levo horas aqui tentando organizar, ela vem em minutinhos ali e faz, né? Porque a gente teve um boom, a gente teve que se reorganizar e sem ter um amparo de gestão pública, né, para isso, assim, não teve isso, assim, de dizer, olha, agora vocês vão ter que fazer assim, dessa forma, porque, né, ou até mesmo da liberação do acesso dos dados móveis para a comunidade, que isso me entristece muito. Sim. Né? E a gente está falando aqui do município de Porto Alegre, mas eu acho que a gente pode estender isso para o Brasil todo, né? Não há uma diretriz, né? Não há uma liderança nesse sentido, né? Com Então, certeza. isso dificulta bastante, né? Numa área que é fundamental, né? Que é a educação. Mas, Ana, para a gente terminar bem, né? Porque tudo isso é para refletir, mas é para valorizar o professor, né? Se você esqueceu aí o quanto a sua atividade é importante, a gente está aqui para lembrar isso, né? Que transforma vidas e que quem muda o mundo é o professor. Qual seria o teu recado final, né? Para que esses professores não desistam, né? E que saibam que a gente conta com vocês, Ana. Exatamente assim, ó, de não desistir, né? É acreditar, é esperançar. O Daniel Munduruku fala muito, né? Assim, esperançar, resistência, né? Porque
tudo parece conspirar para ir para contra e a gente acaba sendo resistência, a gente acaba sendo semente. O Daniel também fala isso muito, em a gente ser semente. Não, então que a gente saiba ser semente, né? Que a gente vai germinar e essa semente vai crescer, vai dar frutos com outras sementes, né? Que são os nossos pequenos, que a gente olha ali. Eu não consigo olhar só uma criança, né? Eu vejo como um mundo de possibilidades. E por mais que eles tenham uma vida sofrida ou, né, fora da escola, ali eu digo, aqui é o espaço dele ser feliz, aqui é o espaço da gente deixar, né, aquele outro mundo lá fora e vamos criar, vamos imaginar, vamos sair vamos conhecer outros lugares com outras pessoas, né, vamos diversificar nossos olhares, né. Então eu digo para esses profs, para essas profs, não desistir, né, e acreditar e somar com esses outros sonhadores que andam por aí pelo mundo espalhado e que o Mundo a Mundo está juntando, né? Estamos tentando juntar, né? Por isso que a gente assim, Muda Mundo, estamos juntos, né? Tem muito professor legal, tem muito projeto bacana e a gente já passou da fase de inventar a roda, né? A gente tem que botar essa roda para girar e somar esforços realmente para não perder a esperança, é isso. Ana, muito obrigada pela tua participação, foi um prazer e eu espero que a gente possa ter. Tomara que essa pandemia não dure muito, mas eu já combinei que eu quero ir lá na escola, conhecer de perto o trabalho, presencialmente, tá? Mas quando isso for seguro, né, para todo mundo, for tranquilo, e um dia vai passar, a gente vai chegar nesse ponto. Vai passar. Eu que te agradeço pelo convite, né, por esse teu olhar e essa tua escuta sensível também que faz esse trabalho acontecer de uma maneira muito bacana, né? Estás convidadíssima a ir lá na nossa escola, conhecer os pequenos, né? E os grandes também. Os pequenos. É. E quem sabe até conhecer a comunidade lá também, né? Vamos, quem sabe, para o ano que vem, em abril, a gente esteja juntas lá fazendo a nossa vivência, porque vai passar, isso é só uma fase, né? E a gente vai sobreviver e viver, né? A isso sim, junto. Obrigada, Ana. É.